Oi, irmãos, aqui é o irmão Ronaldo Teixeira, né? Hoje nós estamos voltando aqui para a nossa aula, a nossa aula de quarto século de História do Cristianismo, né? E eu gostaria de apresentar para vocês essa aula de hoje, né? Essa aula de hoje ela vai ser bem complexa, né? Porque tem bastante coisa aqui para a gente analisar com respeito aqui à história do cristianismo, tá? Muita coisa mesmo que nós veremos aqui, tá? Então, esse daqui já estamos já na parte do quarto século e nós já estamos terminando aqui a nossa parte da história do cristianismo, tá? Terminando a primeira parte de história do cristianismo. Então, por isso é que a gente vai dar um resumo bem maior sobre esse tema aqui, tá? Porque já está chegando já o fim do primeiro semestre e já é necessário a gente começar a elaborar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho sobre esse período, né? Sobre os escritos, sobre os primeiros pais da igreja, sobre o início da igreja, falar também sobre um pouco sobre não só o início da igreja, as perseguições, também o primeiro século, o segundo século, o que foi que aconteceu nesse período. Então, nós vamos fazer uma pesquisa e apresentar um trabalho acadêmico. Depois eu vou mandar a forma do trabalho acadêmico para vocês analisarem e mandarem naquela forma do trabalho acadêmico, com introdução, tá? Desenvolvimento e conclusão. Lembrando que tem a capa, a folha de rosto e também a introdução. Esse trabalho é para ser entregue, tá? Porque é através dele que eu vou aplicar a nota, tá? Através dele que vai ser aplicada a nota, certo? E com certeza, se for um trabalho bem chuto mesmo, não sendo copia e cola, mas alguma coisa que vocês leram em algum livro, como História do Cristianismo, de Carnes, ou então aqui no nosso manual, tá? É válido, pode fazer citação, tá? Nós não temos assim uma aula exclusiva para trabalho acadêmico, mas se você fizer da forma com que eu vou instruir, aí com certeza, tá? Vocês vão ter uma boa nota e uma nota satisfatória para esse primeiro semestre de História do Cristianismo, tá? Então, já iniciando a parte da aula mesmo, tá? Nós vemos os objetivos que nós queremos hoje na aula de hoje, tá? Nós vamos compreender um pouquinho sobre a decadência espiritual da igreja, tá? A influência política na igreja do século IV, tá? E ver um pouquinho sobre a igreja imperial. O que é a igreja imperial, tá? Como ela foi criada, tá? Então nós iremos já direto com a parte da igreja imperial. Lembrando que tivemos lá o imperador Diocleciano, mais ou menos no 300, entre 280 para 300, nós temos o imperador Diocleciano, tá? E houve perseguição com Diocleciano. Só que Diocleciano ele foi um imperador que resolveu dividir o império, o império ocidental e o império oriental. O império ocidental tinha a sede em Roma, né? E o império oriental tinha sede em Bizâncio, perto do Mar Negro, né? Ali no Estreito de Bósforo, perto do Mar Negro, tá? Então, ali perto, mais ou menos, onde está sendo a Crimeia, onde está sendo a guerra lá da Rússia e aquela guerra lá no norte com a Rússia, né? Então, é aquela região ali
onde fica o Estreito de Bósforo, ali próximo ao Mar Egeu também, tá? Mas, inclusive, é onde liga o Mar Negro com o Mar Egeu, né? Ou também pode ser chamado de Mar Adriático, né? Então, mas aquele momento em que ele divide o império, ele fica sem. Não é que ele não fica com poder, ele tem muito poder, mas divide o poder. Tá? E quando ele divide o poder com Maximiano e Constâncio Cloro no Ocidente e Galério no Oriente, tá? Então ele divide bastante o Império, porque o Império também estava muito grande, muito difícil e de controlar. Ainda tinha questão ainda tinha questão dos cristãos. O cristianismo cresceu tanto no Império, nesse período até o ano 300, o terceiro século, ele cresceu tanto que ele estava era impossível governar sem o cristianismo, tá? Porque o cristianismo era uma oposição muito forte, tanto que até alguns imperadores disseram que era preferível um inimigo romano do que um presbítero, um bispo cristão para liderar, tá? Porque o bispo cristão ele tinha o poder da igreja. A igreja estava bem unificada. A igreja e assim havia muita perseguição, tanto em todo o Império Romano e até onde igual o norte da África mesmo, onde já tinha uma sede muito grande naquela região ali de Mauritânia, aquela região do norte da África. Então o cristianismo cresceu muito ali. E aí eles começaram a voltar às suas ações, porque eles viam que não pegavam muito bem ficar perseguindo ali em Roma. Eles começaram a voltar às suas ações para o controle do norte da África, né? Então, tanto Galério quanto Maximiano, menos Constâncio Cloro, porque Constâncio Cloro ele conseguiu vencer, né, Maximiano e ficar com a parte norte. Mas mesmo assim, numa batalha dessa daí, ele morre. Quem assume é o seu filho, tá? Quem assume é o seu filho, que era Constantino I, né? Bem jovem, mas adorado pelas fileiras romanas. Adorado pelas fileiras romanas, ele ficou, foi aclamado, mas ainda não era a hora. Mas acabou que Diocleciano, ou melhor, Galério, que ficou responsável pelo Império depois de Diocleciano, ele resolveu colocar o jovem, né, o jovem Constantino para governar as fileiras no Império. E assim ele começa a sua luta. Lembrando que a mãe de Constantino, a mulher de Constâncio Cloro, ela era cristã, né? Ela foi convertida ao cristianismo e ela era cristã. E, lógico, direcionou a vida do seu filho no cristianismo, embora que ele estava sendo preparado para ser um César, né? E aí ele toma a posição das fileiras do exército romano e tem o domínio aqui da região onde hoje a Itália, a França, a Gália, então toda aquela região era por conta dele, tá? E olha que os outros imperadores, onde eles podiam governar, eles perseguiam mesmo, sem dó os cristãos. Isso o próprio Constantino não achava muito bom. Embora que Constantino era um general, mesmo jovem, um general ligado ao cesarismo, quer dizer, como César, né? Para governar como um César. Mas ainda tinha
Galério, e logo depois Galério morreu, quem ficou no lugar dele foi Licínio. E depois Galério morreu, quem ficou foi Licínio. Ele ficou junto com Maximiano e acabou tendo uma guerra com Maximiano e venceu, tá? Venceu essa guerra com a ajuda dos cristãos. Foi aquela guerra que ele acabou tendo aquela visão de uma cruz, né? E que Deus falava com ele em rock vinces, quer dizer, ele vai vencer por aquela cruz, tá? E acabou que ele ganhou, derrotou as fileiras lá de Maximiano, e depois que ele conseguiu isso, né, o próprio Licínio, que estava governando a parte norte e estava em Roma, Licínio acabou sendo derrotado por ele também nas portas de Roma, certo? Na ponte do rio Milvio, tá? Então, foi uma grande derrota para Licínio, e ele acabou se tornando o governador de todos os romanos. Ele unificou o império em cima de Licínio, sobre Licínio, tá? E acabou unificando. E interessante que depois dessa batalha, em 303 mais ou menos, um pouco antes, né, ainda quando estava com a amizade ainda com, quer dizer, amizade política, né, com Licínio, eles fazem uma lei chamada Edito de Milão, em que diminui a pressão contra os cristãos. Diminui a pressão contra os cristãos. E aí, mesmo assim, Licínio, ele perseguia muito os cristãos. Então, nessa guerra contra Licínio, ele venceu e se tornou o Constantino o Grande. Porque o que foi decisivo para a vitória de Constantino? Certo? O que foi decisivo, gente, foi o apoio dos cristãos. Eles estavam um pouco desconfiados porque a perseguição tinha acabado há pouco tempo, tá? Então ele ficou. O Edito de Milão foi em 303, diminuiu um pouco, mas ele vence em 313 na ponte do rio Milvio e se torna o imperador de todo o Império Romano. Aí com isso houve uma exultação, tá? A igreja exultava como nunca, porque agora o imperador romano, ele é cristão. Lembra que o Império Romano dominava o mundo daquela época, tá? Nós não tínhamos Brasil, nós não tínhamos América do Sul. Então o mundo romano era o mundo ocidental, tá? E existia o mundo islâmico, né, que era no Oriente, depois das igrejas da Ásia, ou depois da Ásia Menor, era aquele mundo. Ali era o mundo dos muçulmanos. Mas o mundo cristão, agora, certo? Ou melhor, o mundo romano agora se torna cristão, entre aspas, tá? Porque a gente não pode pensar que tudo foi às mil maravilhas, tá? Mas o próprio Constantino mesmo, ele decidiu apoiar agora a igreja. Ele decidiu não só apoiar a igreja, mas ele abriu as portas do império para a igreja. Até os bispos agora, os bispos que eram os pastores perseguidos e os primeiros a morrerem, agora eles estavam julgando, eles eram os julgadores, os juízes que faziam julgamento nas cidades. Então não eram os cônsuls e procônsuls, que tinham juízes que eram cônsuls e procônsuls, né, do Império Romano, não mudou nada, mas em alguns lugares distantes, né, como na Grécia mesmo, os juízes eram cristãos. Todos cristãos, embora que a grande maioria dos mestres, dos grandes bispos,
A maioria deles era doutores em filosofia, era doutores em direito, em retórica e tudo mais. Eram homens que entraram para a igreja, tá? E também acabou que secularizaram um pouco a igreja. Enquanto o cristianismo convertiu o mundo todo agora, também o mundo estava convertendo o cristianismo. Tá? Então, não era mais aquela religião dos apóstolos. Era uma religião agora institucionalizada. Tá? Tanto que Eusébio de Cesareia, que foi biógrafo de Constantino, que estava lá no Concílio de Nicéia, tá? Ele exaltava nas praças, com orações e hinos de gratidão e louvor a Deus, pelo império se tornar cristão. E começou a fazer festas e ações de graças pelo triunfo de Cristo, vencendo sobre o perseguidor romano. Tá? Então, era para ser mesmo uma festa, tá? Muito grande. E o imperador agora, Constantino, ele abre as portas do império, começa a financiar a igreja, construir igrejas, favorecer a igreja, tá? E lógico, a mãe dele estava por trás disso, incentivando as ações de Constantino com favor à igreja, nomeando bispos para cargos importantes no império e daí por diante. E lógico, isso trouxe muita polêmica, porque aqueles verdadeiros romanos ficaram assustados. Agora o imperador é cristão. E aí, o que nós vamos fazer? E os nossos deuses? Ele começou a abolir, ele não tirou totalmente a adoração aos ancestrais, a adoração à figura do imperador, tá? Ele não aboliu tudo, tá? Mas ele começou a transferir algumas coisas, como a autoridade do pontífice máximo da religião, tá? Ele não acabou com a religião dos romanos, a religião do Estado, que era a adoração ao personagem do imperador. Não, ele se usurpou um pouquinho dessa condição. E mais, com respeito à igreja, ele permite que a igreja agora assuma a posição de liderança na religião, não mais o imperador assim. Na verdade, ele delega um pouco de autoridade do pontifício máximo para a igreja, o bispo de Roma. E aí é onde começa os problemas, porque o bispo de Roma agora recebe uma autoridade eclesial, né? A igreja passa a ser a Igreja Católica Imperial. Por ser católica, a gente entende que ser católica é ser universal, é a religião universal, porque o resto não é religião, não é adoração, é adoração, mas é falsa, tá? A verdadeira religião é a religião de Cristo. Então, ser católica e ser unificada foi muito bom para crescer. Mas só que agora ela recebe o poder imperial, junto com Constantino. E Constantino agora passa a ser, entre aspas, junto com os bispos, o pontífice máximo. Ele é que vai dirigir a religião, né? E nessa mesma época aparecem alguns problemas, tá? Alguns problemas. Embora que tem coisas boas que estavam acontecendo, porque os próprios cristãos e os cristãos mais dedicados, tá? Aqueles que preservavam pela velha doutrina dos apóstolos, pela vida separada do mundo, como está lá escrito nos livros do apóstolo Paulo, tá? Viver uma vida separada do mundo, da própria carne, tá? Eles criam
um monasticismo. O que é o monasticismo? Pessoas que vivem no local recluso, monastérios. Então é criado o monasticismo cristão. Dizem, na história diz que um dos primeiros cristãos a se tornarem ter esse fervor religioso foi o próprio João Marcos, que ele foi para Alexandria, no Egito, e de lá, e parece que ele de lá escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Já bem, inclusive foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o Evangelho de Marcos, né? Já com as orientações dadas por Pedro. Dizem que teve a carta de Pedro, certo? O Evangelho de Pedro, mas se perdeu, ninguém viu, ninguém sabe. Só o que ficou de Pedro mesmo foi essas cartas. Mas quem era mais influenciado por Pedro era o próprio João Marcos, né? O Marcos do Evangelho de Marcos, tá? Que ele escreveu mais ou menos pelo ano 90 depois de Cristo, quer dizer, depois do nascimento de Cristo, né? Então ele escreveu ainda no final do primeiro século, tá? O Evangelho de João Marcos. No ano 90 para 110 é que tem escrito o Evangelho de João, tá? Então parece que o primeiro Evangelho, tá, foi o Evangelho de Marcos, tá? Então é o primeiro escrito que tem depois como Evangelho, tá? Como Evangelho, certo? Mas João Marcos, dizem que ele viveu, quer dizer, quando falo dizem, a tradição, a história da vida de João Marcos, tá? Que é a tradição cristã, tá? Também chamada tradição católica, tá? Do primeiro e segundo século, diz que João Marcos foi um dos primeiros ascetas, quer dizer, viveu separado, tá? O monasticismo cristão surgiu como protesto à situação da mundanização da religião. Até o apóstolo Paulo mesmo escreveu a Timóteo como seria essa profanação da religião cristã, tá? Como é que os homens nos últimos dias seriam? Isso ele escreveu no ano 52, 54, tá? Então, essa mundanização cristã fez com que muitas pessoas fugissem das cidades e vivessem uma vida longe de todo essa contaminação das grandes cidades, tá? Mesmo os cristãos, os novos conversos, chamados também de catecúmenos, e eles aprendiam, mas ainda tinha uma licenciosidade na igreja, já tinha uma certa licenciosidade. Por quê? Porque a igreja não tinha assim não tinha alguns livros. Quer dizer, a igreja de Roma tinha todas as cartas. Até o final do segundo século, a igreja de Roma possuía não só bons e grandes instrutores e mestres, mas também tinham todos os escritos, até mais. Alguns que hoje são considerados apócrifos, tinham na igreja de Roma. Então, eles tinham lá um compêndio do Novo Testamento. Mas ainda não era chamado de Novo Testamento. O Novo Testamento ele é completo na época de Agostinho de Hipona, até a época que ele morreu, 390, 390 a 430, mais ou menos, é que ele vem tratando e fecha o canon do Novo Testamento, tá? Mas logo no início não tinha. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as cópias dos ensinos de Jesus e iam, certo, para longe das cidades e começavam a viver uma vida ascética, quer dizer, separada do mundo e separada da carne, tá? Essa minoria queria evitar que se agradasse a carne e suas concupiscências. Estavam prontos para viver separados,
para viver como inicialmente nos primeiros discípulos de Jesus. Viver separado, uma vida comum que exaltasse a vida simples, né? Tanto que a igreja do Novo Testamento era a igreja simples, que a maioria, para ajudar o grupo, vendia os seus bens e doava aos apóstolos, tá? Com atitudes e pensamentos voltados para a vinda de Jesus, para a parousia, tá? Que é o nome grego para a segunda vinda de Cristo, que é chamado também de o glorioso aparecimento repentino de Cristo, como era anunciado lá pelas duas profetisas lá de Montano, da Frígia, tá? Aquele movimento não deu em nada, e o povo começou a se dispersar, mas logo depois desse movimento veio a invasão muçulmana, né? A invasão árabe, não muçulmana ainda, tá? A invasão árabe, tá? Então, isso foi chamado de ascetismo cristão. Uma vida ascética, quer dizer, uma vida separada da vida comum, tá? Viviam como eremitas. O que é uma pessoa que vive no meio do mato? Não, se afastou completamente da cidade. Viviam, usavam e vestiam o burel, que é uma roupa preta, tá? Igual ali, ó, dessa imagem aí dos monges beneditinos, tá? Monges franciscanos, isso é a Idade Média. Porque eles viviam longe das grandes cidades, tá? Para quê? Para não conviver, tá? Com o mundanismo da igreja, tá? E também não renunciavam à vida e as posses mundanas, tá? Então eles só tinham aquela roupa, como Jesus mesmo falou, certo? Que não tivesse duas peças de roupa, certo? A não ser uma capanga, né? Ou uma bolsa, uma peça de roupa e um chinelo, tá? Certo? Mais nada além disso, igual ele mesmo vivia com pouco, tá? Então a túnica que esses monasticistas, esses eremitas, certo? Esses que viviam nessa vida ascética, era só uma roupa, certo? Que eles usavam e batiam ela sempre, a mesma roupa. Às vezes era roupa de um tipo de pano bem grosso para durar muito. E ainda vivia das esmolas das outras pessoas. Acabou que esse movimento se tornou um movimento místico religioso, com pessoas, né, tipo Pacônio, Antônio Desertos, os anacoretas, os cenobitas, tá? Então, todos eles eram pessoas que viviam, tá? Separados do mundo. Então, essa vida ascética, para voltar ao antigo costume cristão. Mas, olha, a gente está falando assim de terceiro para quarto século do cristianismo. O monasticismo ia crescer e virar um movimento bem maior, viver separado do mundo, que no quarto século, final do quarto século, aparecem os grandes monastérios cristãos, que são tipo assim, em volta de igrejas separadas, certo? Em lugares de difícil acesso, em que eles iam viver essa vida ascética, rejeitando o mundo e rejeitando a carne, tá? Então, aí nós temos aquele filme O Nome da Rosa, que de Vitor, acho que O Nome da Rosa um livro de Vitor Hugo, tá? Que trata desse assunto dos monastérios cristãos da Idade Média, tá? Da Idade Média. Às vezes compensa assistir esse filme, tá? Porque mostra os copistas copiando a Bíblia e mostra até crime que já aconteceu nesses monastérios.
mas na verdade era um lugar recluso e separado do mundo para servir a Deus, tá? Então, com essas mudanças, começou também a haver nas grandes cidades, tá? Começou a haver um pouco heresias. Em Cartago mesmo, na África, apareceu, tá? Um homem chamado Donato, que criou um movimento que foi chamado de donatismo, tá? Logo após a conversão de Constantino, entre aspas, né, quando fala Constantino, iniciou no Egito um movimento cismático na igreja, certo? Que poderia trazer grandes problemas à lua de mel entre o Estado e a igreja. Donato, que era presbítero em Cartago, ele levanta uma bandeira da separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Ele não concordava com o Estado. O Estado dá para a igreja agora. A igreja antes era perseguida. Agora a igreja agora faz parte do Estado, tá? Então a igreja agora ela está institucionalizada com o apoio do Estado. E ele levanta a bandeira contra, tá? E olha, lembrando que um presbítero de uma igreja era o segundo na sucessão, tá? Mas parece que não colocaram ele na sucessão, vieram colocar ele bem depois, né? E também ele estava tendo problemas dentro da igreja com presbíteros mais novos, e tudo isso lá em Cartago, presbíteros mais novos, tá? Veja bem, apenas porque foram frustrados os seus desejos e começaram a rebatizar todos que vinham das igrejas que eles condenavam. Quem é que eles condenavam? As igrejas que vinham de Roma. Todo convertido em Roma, quando chegava em Cartago, tinha que se rebatizar. E aonde começa a questão dos anabatistas. Por quê? Os anabatistas da era antiga começam com os donatistas, tá? Os donatistas. Então nós batistas somos do donatismo? Não, tá? Ele que começou a rebatizar as pessoas que vinham de lá. Não é que ele estava totalmente certo, não, tá? Também tinha coisas erradas nas coisas que eles faziam, tá? Inclusive, Donato ele atribuía valor sacramental ao batismo. O que é isso? Que batismo era uma ordenança, um sacramento, como é para o católico o casamento, como coloca como sacramento, tá? Se não for batizado e não for da igreja e batizado pela igreja, tá? Não é de Deus. Então ele diz que a igreja verdadeira era que não se uniu ao Estado, tá? Então ele foi condenado no Concílio de Arles em 314. Nessa época o imperador, tá? Nessa época o imperador nem era cristão igual era Constantino, tá? Então, aí o que aconteceu com Donato? Diante da recusa de se curvar diante das decisões, Constantino ordenou que as suas igrejas fossem fechadas. Então, essa questão chegou até Constantino. E depois do Concílio de Arles, em 314, lembra que ele se tornou imperador em 313, imperador de todos os romanos. E aí já teve um problema com a igreja, que foi o problema de Donato, tá? Então Constantino ordenou que as igrejas que apoiavam o donatismo fossem fechadas e banidos seus bispos, em 316. E iniciou um triste espetáculo entre cristão perseguindo cristão. Olha só, antes era o império que perseguia os cristãos. Agora são os próprios cristãos que perseguem quem não concorda, tá? Isso acontece em muitos lugares. Basta ver política dentro da igreja, que foi o que aconteceu.
a igreja estava amplamente politizada. Tá? Constantino abandonou a força contra os cismáticos, quer dizer, contra os donatistas, tá? E lógico, o donatismo cresceu muito, tá? Os donatistas, eles proclamavam como sendo a única igreja verdadeira e pura, que possuía um clero, tá? Pastores e bispos, livre dos pecados mortais, porque até nesse ponto a igreja estava com algumas doutrinas, tá? Que foram criadas no seu tempo. Estamos falando do terceiro século. Algumas doutrinas dentro da igreja. Lembrando que a questão doutrinária, ela é uma construção com o tempo, né? É uma construção, a doutrina, ela vem construída com o tempo. A igreja cristã não se formou pronta. Os pais cristãos, os pais apostólicos, os pais pós-apostólicos, eles acabaram criando doutrina para a igreja. Tá? Então, cada bispo escrevia alguma coisa sobre doutrina. Tá? Lembrando que sobre um dos pais mesmo do segundo século, né, que escreveu sobre a Trindade. Esse nome não existia, existia o nome, mas a doutrina não existia na igreja, tá? Então ela veio no segundo século, esse nome, certo? Mas ela foi só confirmada mais à frente, tá? Sobre que Jesus também era Deus, tá? E que o Espírito Santo era Deus, mas por final. Então ainda não tinha definido a Trindade nesse ponto. Aí você tem Atanásio, você tem Gregório Nazianzo, né? E você tem outros nomes que começam a definir a doutrina através dos escritos do Novo Testamento, tá? Então, o Constantino, ele abandona essa pressão que ele faz aos cismáticos, né? Quando fala cismático, é os donatistas, tá? E lógico, né, gente? O movimento o movimento Donato desapareceu logo após a conquista muçulmana no norte da África, certo? Então, lá para 400, a partir quando os alanos começam a entrar e os muçulmanos também, porque primeiro os bárbaros entram pela Gália, pela Espanha, atravessam o Estreito de Gibraltar, vão para o norte da África e depois entram pelo norte da África, entram em Roma, né? Isso em 476, né? Mas depois que eles entraram em Roma e houve a queda de Roma, né? Quem entra pela África são os muçulmanos. Aí já os muçulmanos tomando conta, os árabes tomando conta de toda a África, tá? Então, esse movimento, tá, foi parecido, foi um movimento dentro da Igreja de Roma, mas existiu também um movimento em Alexandria muito forte, que inclusive influenciou muito os bárbaros, certo? Os bárbaros que viviam no limite norte do Império Romano, que foi Ário, tá? Ário de Alexandria, tá? Então, em 318, um presbítero da cidade egípcia de Balcális espancou o bispo da diocese. E olha, gente, muita gente estranha, a gente na aula de cristianismo, a gente fala em diocese, paróquia, porque eram os nomes romanos dados para as regiões onde tinham bispos, onde tinham pais da igreja. Porque o nome padre significa pai em romano, tá? Ou no latim.
Então, o pai era aquela pessoa que pregava o evangelho, tá? Hoje nós chamamos de pastor, mas se a gente chamasse ele de pai até hoje, ou padre, não influenciava tanto, não tinha tanto problema, porque alguns pastores são pais mesmo das nossas igrejas, que além de ter fundado, cuidam da igreja e ainda deixam herança para os seus filhos. É igual o caso do meu pastor. Meu pastor fundou a nossa igreja aqui em Itaguatinga, tá? Ele fundou a nossa igreja, a igreja foi ensinada por ele, foi orientada por ele. Quando ele morreu, antes dele morrer, ele fez a associação da igreja, e o terreno que ele tinha comprado com dinheiro da missão americana de Bob Jones, ele doou para a associação da igreja. Hoje nós não temos problema nenhum que o nosso pastor fez. Ele presenteou a igreja com o próprio terreno e a igreja e o templo que ele construiu quase que sozinho, com dinheiro que ele recebia. Olha, gente, ele passou necessidade na época da construção, mas não deixou de construir, certo? Com os poucos recursos, a igreja que ele doou para os crentes de Taguatinga, tá? Então, para nós, ele é um modelo a ser lembrado, ser revivido e ser homenageado, tá? Então, em 318, o presbítero da cidade de Balcares, tá? Que tinha batido no bispo, tá? E também ele foi discípulo de Luciano de Samosata, em Antioquia, né? Ele foi discípulo em Antioquia, tá? E já estava sendo como que secretário, tá? O presbítero do bispo em Alexandria, tá? Então, e ele se envolveu numa polêmica teológica, tá? Qual era a polêmica? Ele ensinava que Cristo não era da mesma substância de Deus. E isso era uma coisa que já estavam ventilando, tá? Por causa dos primeiros pais da igreja, tá? Estava se ventilando a ideia de que Jesus era Deus, por causa da epístola por causa do Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, da mesma substância de Deus, que ele só que o Ário de Alexandria, ele estava dizendo que Jesus Jesus foi criado do nada como as demais criaturas. Não era por conseguinte eterno, e embora sendo o primeiro entre as criaturas e também o agente da criação do mundo. Meio esquisito, mas ele que evangelizou os bárbaros, tá? Bárbaros alanos, bárbaros burgúndios, bárbaros visigodos, ostrogodos, tá? Então, ele evangelizou muita gente, tá? E o que está acontecendo? Como ele influenciou muito nessa época de Constantino, tá? A própria igreja levantou uma questão para Constantino resolver. A igreja de Bizâncio, quer dizer, a igreja oriental, tá? A Alexandria era a sede de vários talentos intelectuais da época, e um desses era Ário, homem extremamente capaz, certo? E a causa real das divergências em Alexandria com o bispo, certo? Eram as influências monarquianas recebidas em Antioquia,
que levaram a realçar uma unidade da existência da autossuficiência de Deus em detrimento da deidade de Cristo. Vamos entender o monarquianismo. O que é o monarquianismo? Tá? E isso influenciou muito aquela época. Lembrando que um dos primeiros pais da igreja, que morreu antes, um dos primeiros pais da igreja, ou os primeiros pais, defendiam que a igreja deveria ser católica, quer dizer, universal, e ter um centro. E todos estavam apoiando que o centro religioso deveria ser em Roma. Tá? O centro religioso. Isso é logo no segundo século. Tá? Logo no segundo século. Então, e eles defendiam a prioridade ao bispo de Roma. Ao bispo de Roma. Ou a excelência ao bispo de Roma. Tanto que muitos principalmente em Antioquia, da Síria, tinha essa intenção de apoiar. E quem veio de lá com essa ideia foi o próprio Ário. Só que ele tinha um entendimento de que Jesus não era Deus, então não existia deidade de Cristo. Jesus era criado. Tá? E naquela época ele pediu auxílio, tá, de alguns colegas influentes, como o bispo Eusébio de Nicomédia. Nicomédia era lá perto de Bizâncio, em Constantinopla, né, que depois virou Constantinopla. E também esse Eusébio de Nicomédia tinha uma grande influência no imperador Constantino. Tá? E refugiava-se lá, tá? E olha bem, divulgava junto com Eusébio de Nicomédia, junto aos os bárbaros, essas ideias da antideidade de Jesus Cristo, certo? E cativou muitos e recebeu muito apoio na parte norte, ou melhor, no Império Romano Oriental. Tá? Então, isso gerou uma polêmica muito grande, perseguiram ele teve que fugir lá para Nicomédia, tá? E recebeu o apoio de alguns bispos. E interessante que parece que a história mostra que a própria mãe de Constantino apoiava essas ideias. Tá? E lógico, né, uma pessoa influente apoiando, o homem nunca vai ser perseguido assim. Tá? Então começou uma certa política dentro e no meio da igreja, tá? Da igreja católica. O que aconteceu foi que numa situação como essa, que era uma decisão que tinha que ser feita pelo imperador, tá? Constantino chamou os bispos, talvez até o próprio Eusébio de Nicomédia, e alguns bispos lá de Constantinopla, não, de Bizâncio, né? Ou da região ali da Ásia, né? Da Ásia Menor, e resolveram chamar um concílio, ou eleger um concílio. O que é um concílio? É a reunião de bispos, tá? Para decidir questões teológicas. Então se reuniam um concílio para decidir, discutir biblicamente, certo? Qual é a base que a igreja vai seguir. Então a igreja agora está institucionalizada. Tá? Então ele, como chefe agora da religião, né, o pontífico máximo, tá? O Pontifex Maximus, tá? Constantino agora chama e conclama a um concílio na cidade de Niceia, ou cidade de Nice, ou na cidade de Vitória, porque o nome Nice significa vitória, tá? Então, aí em 325 foi presidido pelo próprio Constantino no salão do Palácio Imperial, tá?
de Nice, tá? Ou de Niceia, e precedeu, hoje é a Turquia, viu? Norte da Turquia, tá? Então, precedeu a abertura dos debates pedindo aos bispos que restaurassem a unidade da igreja, porque ele ser imperador deveu-se ao apoio dos cristãos para ele conseguir vencer todos os oponentes e se tornou imperador cristão. Embora que aparentemente ele só foi batizado na última hora, tá? Quando estava perto de morrer que ele batizou. Então ele nunca tomou a decisão de se declarar cristão. A mãe dele era. Ele foi criado por uma mãe cristã, tá? E esse aí é o primeiro concílio onde reúne tantos bispos do Oriente quanto bispos do Ocidente. Do Ocidente veio pouco. Então, veio 318 bispos, tá, do Oriente, e veio, se não me engano, poucos bispos, 6 bispos do Ocidente. Tá? A maioria dos bispos do Ocidente não foram, mas mandaram representantes. Tá? O concílio foi considerado o mais importante da história da igreja. Esse concílio acorreram bispos de mais diversas partes do império, custeados pelos cofres de Constantino. Foram ao evento 318 bispos, acompanhando de presbíteros, anciões e clérigos. Quem é esse clérigo? E, lógico, né, quem ia às custas do Estado eram os bispos. Os restantes iam como convidados, tá? E muitos clérigos e diáconos e presbíteros, que eram anciões, idosos e tudo, certo? De diversas ordens. E aí, nessa época, a igreja já tem algumas ordens, né? Como os oficiais, tá, da igreja, que eram bispos, anciões, presbíteros, tinha também os diáconos, tinha os acólitos, e aí uma série de pessoas que viviam eram sustentados pela igreja, tá? E esses não tinham voto, mas quem votava era só os bispos, tá? Votava para discutir essas questões, tá? Os representantes orientais, que eram muitos, sobrepujaram o número de representantes ocidentais, que foram em número somente de 6, os quais foram convidados, mas não sabiam da controvérsia, tá? O que está acontecendo, principalmente porque era um problema local, é o problema com Ário, tá? O Ário, e ele, lógico, né, influenciou muito, e inclusive até a família de Constantino era favorável a Ário, mas a igreja tinha que tomar uma decisão, porque eles consideram isso uma heresia, dizendo que Jesus não era Deus, tá? Então vamos julgar para saber isso, tá? Vamos julgar para saber o que está acontecendo, tá? Então, lá na página, acho que é 82, página 82, tem a controvérsia ariana, tá? E também nós temos o Concílio de Nicéia na página 84 do manual, tá? Então, esse momento foi um momento muito importante para a igreja. Foi o primeiro concílio em que a igreja teve liberdade para discutir doutrina, embora que já era uma igreja institucionalizada, com o apoio do Estado. Donato tinha razão, certo? Mas ele criou um problemão para ele, achando que ele era a igreja única que existia. Embora que nessa época muitos... Olha, é considerado o donatismo como os primeiros a protestar contra o Estado se envolvendo com a igreja, tá? E é o donatismo os primeiros a rebatizar. Então eles são
anabatistas. A palavra ana é a negação do primeiro batismo, tá? Então nega o batismo, anabatismo, não nega o batismo daqueles outros. Isso consideravam a igreja verdadeira. Então, e o anabatismo foi acabar lá para a invasão bárbara no norte da África, tá? Mas quer dizer que eles são os primeiros batistas? Não, batista é outra coisa que aparece depois da Idade Média, tá? Lá para 1509, 1507 para 1509. E aí nós vamos fazer isso no próximo semestre, falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E vamos delimitar aqui um pouco o que é reforma, como ela é hoje. Mas naquela época, a questão era as doutrinas básicas. Era a Trindade, né? Era a divindade ou deidade de Cristo, e também a deidade do Espírito Santo, que ainda não se cogitava nesse momento aí, tá? Não se cogitava nesse momento. E o que aconteceu como resultado do final é que Ário foi banido, as suas ideias foram tidas como heréticas, embora para o imperador não era tão herética, tá? O imperador não entendia muito dessas coisas não, mas ele apoiou muito o trabalho de Ário, tá? Hoje em dia, gente, nos dias de hoje, nós temos grupos religiosos que pensam igual Ário, tá? Que pensam igual Ário, tá? Temos grupos religiosos que pensam assim. Então, e logo depois que terminou, tá? O Concílio de Nicéia, tendo Atanásio de Alexandria no Egito como grande orador que convenceu todos que Jesus era Deus e formulou a doutrina da Trindade. Ele não formulou como estabeleceu a doutrina da Trindade. E no final eles criaram um credo. Por quê? Lembra? Por que criaram um credo? Porque não existia para todo mundo um Novo Testamento. Não tinha como escrever para todo mundo um Novo Testamento. A imprensa só aparece em 1600 com Gutenberg, 1500 e pouco com Gutenberg, tá? Então não tinha, só tinha as cópias que tinham em Roma, que tinham o texto recebido, tá? Que tinha lá naquelas grandes e importantes igrejas de Bizâncio, que depois se tornou Constantinopla, né? Que acabou que Constantino, já na sua velhice, ele fundou Constantinopla, por isso que o nome era Constantinopla, por causa do nome dele, em homenagem a ele, e lá virou a sede da Igreja Católica Ortodoxa, tá? Que zelava pela ortodoxia, tá? Pela os escritos da Bíblia, certo? No texto grego, tá? Então, e como é que era o credo? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e Deus verdadeiro, tá? Gerado, não criado, consubstancial do Pai, da mesma substância do Pai. Porque em todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por causa dos homens, por causa de nossa salvação, desceu e encarnou-se e fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá para julgar vivos e mortos. E também crê no Espírito Santo, mas quantos aqueles que dizem existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmavam que filho de Deus é uma hipótese ou substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito à alteração e à mudança, a essa Igreja Católica, agora católica, institucionalizada, anematiza.
quer dizer, se torna maldito. Então, vai até ali e no Espírito Santo e cessa. O restante é falando que quem professar diferente é herege, tá? Com a subscrição de todos os bispos, todos assinaram o texto, exceto o próprio Ário, tá? E alguns, né? Como o bispo Nicomédia. A questão foi encerrada juntamente com Ário, e os bispos contrários foram banidos por Constantino, tá? Depois, mais na frente, a Constância, filha de Constantino, ela reintegrou todo mundo de volta para a igreja, tá? É o poder do império, né? O poder do império. Então, aqui temos uma imagem desse concílio, tá? E o final do concílio e o credo. Então, o credo está presente na Igreja Católica já há muito tempo. Por que a gente não fala da nossa igreja? A nossa igreja estava dentro disso também, tá? Os batistas são... Olha, gente, é muito difícil você colocar uma linha, certo, de batistas desde o começo. Deus é que preservou a Escritura. Deus preservou tudo, inclusive como a Escritura chegou até nós, certo? Agora, pegar uma linha em que houve sempre cristãos, aqueles cristãos que nós pensamos como fosse nós mesmos, é difícil de pegar essa linha e colocar eles lá, porque cristianismo era isso aí, tá? Ele estava crescendo, e até formar o canon do Novo Testamento no ano 430, até 430, na morte de Agostinho de Hipona, tá? Ainda não tinha fechado o Novo Testamento, ainda não tinha cópias para todo mundo, e era complicado isso. Então, às vezes, pessoas inteligentes começavam mesmo a enganar o povo como palavra de Deus, tá? Então, mas mesmo assim o cristianismo cresceu muito, tá? Cresceu bastante. Então, o grande nome de relevância o grande nome de relevância lá do Concílio de Nicéia foi Atanásio de Alexandria, tá? É considerado os pais ocidentais, tá? Apologista, defensor da fé niceniana, foi Atanásio, que depois virou bispo em Alexandria, tá? Virou bispo, que na época do concílio niceno era somente um diácono e secretário particular do bispo Alexandre, aquele bispo que o próprio Ário deu uns tapas nele lá, sendo que na morte de Alexandre foi eleito para sucedê-lo no episcopado em Alexandria, tá? Em 328 a 373, apesar de combatido e desterrado 5 vezes até a sua morte. Então ele sempre foi muito combatido, porque em Alexandria Ário também teve uma influência muito grande. Ele foi o grande vitorioso na disputa nicena, teólogo dotado de grande caráter, homem moderado, mas decidido. Na questão nicena, para Atanásio, o que estava em jogo era o próprio entendimento sobre a salvação, fator decisivo para convencer e contrapor os argumentos dos bispos Marcelo de Encira e Eustáquio de Antioquia, que conduziam sua oratória e influenciava pelo sabelianismo. Isso aí é outro movimento dentro do cristianismo, tá? Na visão de Atanásio, o grande erro do arianismo estava em não oferecer um fundamento para a salvação real, porque o homem não poderia ser salvo por uma criatura, tinha que ser salvo pelo próprio Deus. Então, desde os começos da tradição na Ásia Menor, o conceito grego de salvação cifrava-se na transformação da mortalidade pecaminosa em imortalidade divina
bem-aventurança e a transmissão de vida só feita pela medida em que a divindade real se unisse pela humanidade de Cristo e poderia ser efetiva e nele transformado, certo, em ser divino e humano, tá? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá? Então, diz Atanásio que Cristo se fez homem para que nós pudéssemos ser feitos divinos. Gente, isso é um mistério, tá? Isso é um mistério. E nós acreditamos que Cristo fez isso mesmo. Ele era Deus com Deus. No princípio é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo quer dizer a palavra. Ele é a palavra que estava na eternidade. Essa palavra se tornou material, tá? E essa palavra era o próprio Deus, porque Deus se comunica através da palavra, tá? Comunica através de Cristo, tá? Então, isso foi muito importante e Atanásio, ele foi muito perseguido, tá? Até pelo Império ele foi perseguido, tá? E morreu em uma viagem que ele estava fazendo acho que para a Itália, e por um desterro na Itália acabou não chegando lá, morreu no caminho, tá? Então, temos também nesse período entre 374 a 420, na mesma época que morre Agostinho de Hipona, que é o grande finale da aula de hoje, o Agostinho de Hipona, Jerônimo, tá? Que nessa época escreve a tal da Vulgata Latina, tá? Então ele nasce em Veneza, na Itália, tá? Considerado pai da igreja, apologista, comentarista e tradutor da Bíblia. Ele é o que pega a Bíblia, traduz dos originais da Septuaginta, do grego, para o latim. E aí cria a versão vulgar. O nome Vulgata Latina significa a Bíblia traduzida no latim do povo, no latim vulgar. Ele viajou para Gália, que era a França, Antioquia da Síria, onde conheceu também a vida monástica, a língua hebraica. Foi indicado como secretário particular de Damaso, bispo de Roma, em 382, onde iniciou a sua tradução da Bíblia para o latim, tá? Então ele escrevendo a Vulgata Latina, ele foi um grande homem, tá? Que baseado nesses escritos, tá? Nos escritos da Septuaginta, tá? Ele, e também junto com não só da Septuaginta, mas também da Exapla de Orígenes, né? Ele escreve a Vulgata Latina, tá? Outro grande expoente são os pais capadócios, Basílio de Cesareia, tá? Gregório de Naziano e Gregório de Nissa. São da Capadócia, tá? São da região próxima ali a Bizâncio, né? São pais que estabeleceram doutrina, tá? Na Igreja Católica Ortodoxa, tá? Inclusive aquela região do Oriente, da Igreja Católica Oriental, era a região onde se falava o grego, tá? Falava o grego. Então tudo era escrito no grego, enquanto o próprio Jerônimo escreve a Vulgata no latim. Eles tinham lá o texto recebido, quer dizer, o texto grego recebido, tá? E eles mantinham o texto no grego.
Então, uma das características da igreja, a igreja cristã oriental, era a questão do texto grego, se manter no texto grego e não mudar o texto grego, tá? Então, Basílio de Cesareia estudou juntamente com Gregório de Naziano e Gregório de Nícia, os três juntos, tá? Terminando seus estudos, retornaram a Cesareia, sendo Basílio de Cesareia sendo batizado e estava determinado a seguir o voto de pobreza absoluto. Já existiam esses votos, né? Foi para o Egito visitando mosteiros. Olha, nesse período aí, 1380, 1380, em 380 a 400, começa os movimentos dos mosteiros, tá? Lugares separados para adoração a Deus e a vida monástica separada, tá? E esses mosteiros existiram no Egito, existiram, como eu falei, com João Marcos, existiram também na Palestina, na Síria, Mesopotâmia. Então, foi criado muitos mosteiros, tá? Que era a vida monástica solitária, vida de oração, estudo e de negação do eu, tá? Esse Basílio de Cesareia, junto com seus colegas aí, e junto com Gregório Naziano, Nazianzo, tá? Conhecido como teólogo talentoso, retórico, escritor, escritor da igreja, tá? E ele foi um dos pais da igreja, orador treinado em clássicos, filósofo também, que infundiu o helenismo na igreja antiga, tá? E aí é outra questão. O helenismo, o platonismo trouxe a cultura grega para dentro da igreja, nesses monastérios. A mais significativa contribuição teológica vem da sua defesa da doutrina nicena da Santíssima Trindade. Diz ele: Cristo dá-nos a conhecer pelo seu amor, com um só Deus numa trindade, é de três infinitos a infinita connatualidade, tá? Comum, né? Deus integramente, cada um considerado em si mesmo, Deus em três considerados juntamente. Gente, é difícil, tá? Sobre a doutrina da Trindade, esses doutores da igreja, como pais da igreja, eles foram muito influentes, né, em afirmar a doutrina de que Deus é em três pessoas, tá? Interessante ser três grandes pensadores, tá? Que entenderam que Deus é uma trindade, tá? Embora que esse assunto, como eu falei para todos, é um assunto bem antigo, tá? Bem antigo, desde o segundo século da igreja, tá? Junto com eles você tem em Milão, na Itália, você tem Ambrósio de Milão, tá? Grande pregador, tá? Considerado um dos mais pais latinos ocidentais. Ele era da Gália, descendente grego, nascido em Trèveris, hoje na atual, existe essa cidade até hoje, a cidade de Trèveris na França, tá? Ou Trier, na região da Alemanha, né? Que era a França ou a Gália fazia parte do Sacro Império Romano, tá? Com a morte do bispo Auxêncio de Milão, acirrou-se a disputa pela vaga entre o partido ariano, vê que o partido ariano era forte também, no qual o bispo Auxêncio era partidário, e os católicos atanasianos. Então Atanásio, as ideias de Atanásio aparecem aí, certo? Já politicamente na igreja daquela época, tá? E eram partidários da fé nicena. Ambrósio foi chamado para intermediar o episódio porque ele era autoridade do Estado, autoridade da prefeitura e da polícia,
certo? Teve que chamar a autoridade da polícia. Com tanta eficácia e eloquência que controlou os ânimos dos partidários com sua moderação, que todos os partidos opostos e seus discursos de temas religiosos, sabe que tema religioso é controverso, tá? Uniram-se, e depois que notaram a intervenção dele, todos se uniram para convidá-lo a ser bispo de Milão. E ele aceitou ser bispo de Milão, mesmo ainda não ter, ainda ser catecúmeno, mas muito conhecedor da palavra de Deus, né? E acabou que ficou como bispo de Milão, tá? Na Itália. Olha bem como é que ele era. Como bispo, evitou prudentemente as controvérsias dogmáticas. Dogmas são doutrinas fundamentais do cristianismo, tá? Então lembra disso, dogma é doutrina fundamental. Então ele não quis muita briga com as doutrinas básicas, porque ele não entendia muito bem. Mas ele, o que ele fez? Sob orientação do seu antigo preceptor Simpliciano, mergulhou nos estudos da Bíblia, lia assiduamente os autores antigos e contemporâneos, especialmente os gregos, procurou reformar interiormente o clero, tá? Porque o clero precisava de reforma, tá? Para isto, sobre o ofício de ministros, ele criou ministros para verificar o trabalho dos pastores, né? Ou dos padres, né? E em pouco tempo capacitou-se para a pregação, a tal ponto que o próprio Agostinho de Hipona se admirava da sua interpretação alegórica das escrituras. Lembrando que os pais latinos ou ocidentais de Roma já estavam com aquela ideia de que a interpretação da Bíblia tinha que ser alegórica, tá? Não literal, mas sim alegórica, tá? Outro grande, só que do Oriente, foi João Crisóstomo, em 349 a 407, grande pregador, teólogo, liturgo de Antioquia, tá? Adepto e divulgador do método. Aí sim, Antioquia é o local onde onde se tem a interpretação literal das escrituras, de forma literal, tá? Então, hoje o que nós entendemos de pré-tribulacionismo, tá? Pré-milenismo, pré-tribulacionismo, nós temos na escola antioquiana, tá? De Antioquia. Enquanto que a escola alexandrina e a escola romana, certo? São centros de cristianismo, eles prezavam pela interpretação alegórica das escrituras, tá? Então esse aí pode ser um tema difícil, mas um tema bom para você pesquisar para fazer o seu trabalho acadêmico de história do cristianismo, tá? Então, João Crisóstomo aí, ele é adepto ao método literal de interpretação das escrituras. Seu sobrenome Crisóstomo tem a ver com o nome bíblico, ou bíblico não, grego Crisóstomos, que significa boca de ouro. Então ele era um grande orador, tá? E convencia pela forma de pregar. Ele ficou famoso pela sua eloquência na pregação, em falas públicas, bem como por denunciar abusos tanto da parte da igreja quanto dos líderes políticos. Ele é da época em que o imperador, tá, tinha uma esposa chamada Eudóxia. E lógico, né, o próprio imperador, isso depois depois da era de Constantino, dos seus filhos,
que o império ele ficou por conta de imperadores cristãos mesmo, tá? Imperadores cristãos, e ele não tinha a boca de ouro porque ele não tinha papa na língua, ele falava igual João Batista mesmo, tá? E Eudóxia, mesmo sendo cristã, ela vivia na pompa do Império Bizantino, naquela pompa do Império Bizantino, tá? E ele chamava muita atenção pelo vestuário, pela pompa, pelo luxo, tá? No Império Bizantino, tá bom? Pelo luxo e tudo mais. Então, João Crisóstomo foi um grande nome e foi um dos que falava que a tua casa deve ser como a igreja, como uma igreja, certo? Não olhe para o céu, olhe para o pobre que lhe estende a mão pedindo. Então, ele era um homem que cuidava do pobre, certo? Então, ele era caridoso, como é que é, da linha caridosa da igreja, tá? E ele propunha uma volta ao evangelho ao lar, tá? Muito interessante. Então, João Crisóstomo, tá? Foi um dos pais da igreja. A gente não tem como a gente delinear cada um dos pais, tá? Porque eles foram muito importantes em cada sua época e formaram doutrina na igreja, tá? Por isso que chamavam de era patrística dos pais da igreja. Então, João Crisóstomo, João Boca de Ouro, tá? Até que veio o Concílio de Constantinopla. E nesse concílio, tá, de Constantinopla foi feito em 381, e o problema era a controvérsia do Espírito Santo. Por quê? Para decidir qual era a natureza de Cristo e o arianismo. Ainda o arianismo perturbava. Um concílio ecumênico, porque aí já veio mais bispos de Roma, ou do Ocidente, e também muitos bispos do Oriente, tá? Um concílio ecumênico convocado por Teodósio, lembrando que Teodósio é o mesmo, o imperador marido de Eudóxia, tá? E Teodósia convocou isso aí para resolver essas questões teológicas e muitos movimentos heréticos da época, que deixaram o assunto do Espírito Santo ficar sem uma solução. A terceira pessoa da Trindade tornou-se tema desse debate, sendo que os macedonianos, que são da Grécia, grupo herético que deve seu nome ligado ao bispo de Constantinopla, Macedônio I, negavam a divindade do Espírito Santo e foram chamados de é um nome difícil, pneumatômacos, certo? Que quer dizer pneu, ar, ou espírito, tá? E eles diziam que o Espírito Santo era criatura do Pai e servente do Filho. O concílio foi deliberado por Timóteo de Alexandria, Manuel de Antioquia e Gregório de Nazianzo, Nectário, arcebispo de Constantinopla. E nesse concílio confirmou o credo de Nicéia, tá? Como também uma verdadeira exposição pondo fim à questão ariana. Então aí a questão ariana foi por terra e acabou a controvérsia sobre o Espírito Santo, colocou o Espírito Santo como da mesma natureza do Pai e do Filho, tá? Então já colocou aí, definiu a Santíssima Trindade, tá? E aí por final aparece, já no final desse período, Agostinho de Hipona, tá? Agostinho de Hipona, ele foi um doutor filósofo da igreja. A história dele é muito boa para se ler, tá? Boa porque ele estabelece muita doutrina, tá? Cristã ocidental, tá? E ele também é muito elogiado pelos reformadores protestantes, tá? Então o nome dele é Aurélio Agostinho de Hipona,
Hipona porque ele foi bispo nessa cidade no norte da África. Foi um filósofo de filosofia patrística, quer dizer, foi um dos pais da igreja, considerado um dos doutores. Seu período é o período patrístico, consiste no primeiro esforço de criar uma base teológica e doutrinária para o cristianismo, que já existia como religião, mas carecia de uma doutrina que fundamentasse todo o embasamento institucional da igreja. Agostinho é um dos responsáveis de criar embasamento com a sua filosofia cristã. Tá? Ele foi conhecido mais pelas suas obras Confissões, certo? E um relato pessoal de sua vida inicial, que é um relato oficial de sua vida. Confissões é relato da sua conversão. Também a Cidade de Deus, que é um escrito sobre a vida cristã e como seria a Cidade de Deus, a verdadeira Cidade de Deus, tá? Como seria uma vida na Cidade de Deus, tá? E no final da vida dele, o norte da Europa e Roma é saqueada pelos visigodos em 410, e logo após, em 469, né, Roma cai, certo, pelos visigodos, tá? E os vândalos e também pelos vários outros impérios ou reinos bárbaros, tá? Inclusive foi a própria Agostinho de Hipona que fecha o cânon do Novo Testamento, tá? Agostinho de Hipona, ele conclui o cânon do Novo Testamento, tá? E ajuda, tá, a fechar os 27 livros do Novo Testamento. E com ele também, nesse concílio, ele consegue completar o cânon e fechar a revelação das Escrituras definitivamente. Então, o que nós temos de revelação das Escrituras vem com Agostinho de Hipona, tá? Então, aqui a gente termina essa aula de quarto século, tá? Lembrando que eu vou orientar todos a fazer um trabalho acadêmico para a gente fechar esse semestre com História do Cristianismo 1, tá bom? Então, foi um prazer ter vocês aí na sala de aula e até o nosso trabalho.